Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Alisson Souza de Almeida, ministro da disciplina de História, e hoje nós vamos falar sobre Revolução de 1930. Como foi que ocorreu? O que era essa Revolução, professor? Isso tudo nós vamos explicar no nosso segundo vídeo, então vem comigo. Primeiro, o que nós precisamos entender é que até 1930, o Brasil ele tinha uma política conduzida pelas oligarquias mineiras e paulistas, ou seja, lembra do que eu falei no vídeo anterior? Política do café com leite, Minas Gerais, São Paulo, Minas Gerais. Pois é, esse momento teve o seu fim também. Assim como teve o seu início, também teve o seu fim. As eleições, elas eram frauduladas e mantinham sempre o poder mineiro ou o poder paulista no poder, no topo, né? Como mantinham sempre o regime paulista ou mineiro como um poder. A elite paulista e mineira alternava essa presidência, sempre ora era paulista, ora era mineira. O modelo funcionou até os demais estados brasileiros cresceram em importância e reivindicaram mais espaço no cenário político brasileiro, ou seja, quando muitas pessoas começaram a ter mais poder aquisitivo, eles se perguntavam por que só São Paulo e Minas Gerais têm total poder e nós não. Agora, o que tem a ver com a crise de 29 isso, professor? Por que nós estudamos sobre a crise de 29? Pois é, agora eu vou explicar para vocês, porque a crise de 29, ela atingiu a economia brasileira, provocando desemprego e dificuldade financeira para todos os brasileiros. Pois é, isso tudo aconteceu. E na época, quem era o presidente? O Washington Luiz, que por sua vez era o quê? Paulista. Então, o que aconteceu? Igualmente, havia os descontentamentos oficiais da baixa patente também do exército, que estavam super, hiper, mega, poli, infelizes com a forma de governar de Júlio Prestes. Tanto é que houve uns episódios, como a revolta de Copacabana, lembra? Revolta paulista em 1924, e eles não esqueceram essa situação. No início de 1929, Washington Luiz já começou a quebrar a aliança com Minas Gerais. Por quê? Porque ao invés de ele nomear alguém para seu sucessor que seja mineiro, não, ele nomeou quem? Júlio Prestes, que era, por sua vez, presidente de São Paulo, ou seja, um paulista ficou durante 4 anos no poder e agora outro paulista? Não. Minas Gerais não aceitou isso e logo criou a oposição. Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Paraíba não deram suporte algum a Júlio Prestes e criaram a Aliança Liberal. Dessa maneira, os candidatos da agrupação desse grupo foram o presidente do Rio Grande do Sul, Getúlio Vargas, do Rio Grande do Sul, e o seu vice, o presidente da Paraíba, que era, por sua vez, João Pessoa, né? Então, tudo parecia indicar uma vitória de Júlio Prestes e realmente foi o que aconteceu em 1930. Júlio Prestes ganhou de Getúlio Vargas e aí tudo acabou, parecia que ficou maior paz, maior love, até que aconteceu lá em Recife, em 1930, o assassinato do vice de Getúlio Vargas. Meu amigo, quando João Pessoa foi assassinado, inclusive pelo advogado João Dantas, que não tinha nada a ver, ele trouxe esse problema como sendo uma questão nacional e disse que o Washington Luiz mandou assassinar o seu vice e houve aquela revolução e a Revolução de 30 deu-se início, né? E ele, cansado de esperar os governos provisórios, ele começou a botar para cima mesmo e expulsou de vez Washington Luiz, que só retornaria no Brasil em 1947, e também Júlio Prestes, que pediu asilo ao Conselho Britânico, que voltaria em 1934. Algumas coisas ocorreram. 3 ex-ministros de Getúlio Vargas e 3 tenentes em 1930 chegaram à presidência, como por exemplo, Eurico Gaspar Dutra, João Goulart, Tancredo Neves, Castelo Branco, Emílio Médici e Ernesto Wingel, que era militar, né? E Getúlio Vargas
teve quase 100% dos votos no Rio Grande do Sul durante a eleição de 30, ou seja, ele expulsou Washington Luiz, expulsou o Júlio Prestes e ficou no poder. E essa foi a Revolução de 1930. Lembrando que a crise de 29 teve o seu papel importante para que Getúlio Vargas entrasse no poder, tá? Porque com a crise de 29, o país passou a não exportar tanto café e o país quebrou. Então, Getúlio Vargas agora tenta